Solenidade da Santíssima Trindade, domingo 26 de maio de 2024. Hoje quero mandar aquele super abraço para a Lorena de Goiânia, Goiás, para a Bruna e o Asler, que estão completando aniversário de casamento. Eles são de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. E o Michael Comério, de Vila Velha, Espírito Santo, e também Andresa Martins Branco, de São Paulo, capital. Mas muitas bênçãos para vocês. Este podcast é um oferecimento. Julieste Transportadora. Soluções em transporte de cargas. Máxima qualidade de serviço e segurança em todas as etapas do transporte. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! A liturgia do Domingo da Santíssima Trindade relata os últimos versículos do Evangelho de Mateus. No início do Evangelho, lá no comecinho, Mateus apresentava Jesus como Emanuel, o Deus conosco, lá no capítulo 1. Agora, no último versículo do seu Evangelho, Jesus comunica a mesma certeza: eu estou convosco até o fim do mundo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade, o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Amém. Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estes poucos versículos são a conclusão do Evangelho segundo Mateus e nos fornecem uma chave essencial para a sua compreensão exata. O Evangelho termina com essas palavras que nós acabamos de ouvir: eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. E essas palavras são de capital importância. Mateus relaciona o envio dos discípulos em missão ao acontecimento da ressurreição, porque a viagem dos discípulos a Galiléia cumpre a ordem dada pelo anjo e por Jesus às mulheres, elas que levaram então este anúncio aos apóstolos e eles então foram para a Galiléia. O discurso sobre a missão do capítulo 10 encontra aqui o seu cumprimento. Os discípulos finalmente partem. O evangelista menciona discretamente o fato dos discípulos verem Jesus e sublinha o seu gesto: prostraram-se, em sinal de reconhecimento do seu senhorio. Esta atitude expressa fé, mas a sua adoração permanece misturada com dúvidas. E Jesus se aproxima deles, como depois da transfiguração, e os chama a aprofundar ainda mais a sua relação com ele. Os encontros com o ressuscitado não podem privar a fé da liberdade. Os 11 representam uma igreja pobre de homens de pouca fé. Ao confirmar a sua investidura profética, Jesus os investe de toda a autoridade, aquela que lhe foi dada no céu e na terra. A comunidade daqueles que acreditam em Jesus não encontra dentro de si a capacidade de acreditar. Isso lhes vem do alto, vem do poder do próprio Deus,
que lhe foi transmitido pelo ressuscitado. Dele recebem o extraordinário poder de reunir novos discípulos através do batismo e da formação. O batismo conferido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo manifesta a entrada do cristão no reino, ou seja, na vida de Deus. Com ele, o batizado pertence a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O batismo está combinado com o ensino. Não é uma lição a aprender, mas a boa notícia do reino, que é o próprio Jesus que nos diz o que ele faz, pela qual devemos deixar-nos penetrar por ele. Esta formação se apresenta como uma ação interna que exige um comportamento coerente. É o evangelho da sua totalidade, que se torna assim ensinamento de vida para os discípulos e se manifesta na existência cristã. Na vida cristã, a vida moral nada mais é do que o evangelho em ação. Este ensinamento, investido de toda autoridade, diz respeito a todas as pessoas, porque todos são chamados à salvação e toda a comunidade dos discípulos participa na responsabilidade deste chamado em união com o Pai, que quer que nenhum destes pequenos se perca. Mateus 18. Assim, o discípulo se torna responsável por todas as pessoas, porque o Evangelho de Jesus é uma mensagem para o mundo. E depois da sua ressurreição, Jesus não está mais sujeito ao tempo e ao espaço, mas o tempo e o espaço estão sujeitos a ele. Ele cria uma presença verdadeiramente universal. E Mateus sublinha esta universalidade com um quádruplo, o todo, que expressa realmente a totalidade da ação divina, todo o poder no céu e na terra. Se concretiza também na totalidade da ação humana, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Também de acordo com a totalidade do tempo, estou contigo todos os dias. E do espaço, ensina todas as nações. Lembremos que o número 4 simboliza o mundo criado, composto por 4 elementos fundamentais e delimitado pelos 4 pontos cardeais. Para Mateus, a igreja se constitui em Jesus vivo e anunciador, que reúne todas as pessoas do mundo e as imerge na sua vida e na sua morte, para fazê-las participar da vida e da ação do Pai no Espírito. A comunidade cristã existe pela presença de Cristo no seu meio e surge como lugar onde se atesta a presença universal de Jesus, que abrange espaço e tempo. O rosto da igreja, segundo o Evangelho de Mateus, é o próprio rosto de Cristo, morto e ressuscitado, que vive no coração dos seus discípulos, aos quais disse: Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. E hoje a igreja celebra São Felipe Neri. Aliás, tem um filme dele, não sei se você já assistiu, em 2 partes. Não sei também se tem no YouTube, mas é simplesmente maravilhoso. Vale a pena assistir. Felipe Neri nasceu em San Pier Catolino, próximo à cidade de Florença, na Itália, em 1515. Sua família era rica, mas ele ficou órfão de mãe muito cedo. Ele e sua irmã Elizabeth foram educados pela madrasta. Criança, era conhecido pela alegria, lealdade, inteligência, bondade, ganhando o apelido de Pippo il Buono, ou seja, Felipinho o Bom. Estudou e trabalhou com o pai, um tabelião. Embora frequentasse normalmente a igreja, não aparentava vocação religiosa. Quando fez 18 anos, recebeu o convite de um tio para trabalhar em São Germano, região de Monte Cassino, sul de Roma. Ali, por contato e influência dos monges beneditinos da famosa abadia de Monte Cassino, decide então, ao contrário do jovem rico, lá do Evangelho, que não seguiu Jesus, ele, pelo contrário, abandonou as riquezas para se entregar a Deus. E aí foi para Roma, sem dinheiro e sem projeto algum, confiando apenas na divina providência. Foi recebido por uma família que ele ajudou a criar os seus 2 filhos, e depois eles se tornaram sacerdotes. Estudou filosofia e teologia com os agostinianos
e passou a viver austeramente, alimentando-se só de pão, água e legumes, dormindo pouco e se dedicando longamente à oração e à adoração. E por fim acabou vendendo sua biblioteca, deu os bens aos pobres e passou a viver a maior parte do tempo nas igrejas e nas catacumbas. Iniciou o hábito da visitação das 7 igrejas, chamado em italiano Giro delle Sette Chiese. Passava a maioria das suas noites nas catacumbas da cidade e no tempo livre se dedicava com alegria à ajuda à pregação dos pobres, dos órfãos, dos doentes, dos prisioneiros. Em certa noite, a caminho de levar alimentos a um desvalido, foi salvo pelo anjo da guarda de cair num profundo buraco. Não o seu anjo, mas o da pessoa a quem ia ajudar. Deus quis assim mostrar quando lhe era agradável a esmola que ia fazer. Em 1544, na vigília de Pentecostes, na catacumba da Basílica de São Sebastião, pediu ao Espírito Santo os seus dons. Aí uma bola de fogo entrou-lhe pela boca e fez arder de tal modo o seu coração que o coração se dilatou, deslocando 2 costelas. E este fato foi constatado pela autópsia, formando uma protuberância visível no seu peito. Mas ele nunca sentiu qualquer dor. Fundou a Irmandade da Santíssima Trindade, em particular para acolher os romeiros que visitavam a cidade, particularmente os doentes e pobres, oferecendo hospedagem e tratamento gratuitos, com o auxílio de 15 companheiros. No início de cada mês, Filipe convidava o povo para a adoração eucarística. Embora fosse leigo, pregava admiravelmente. Muitas eram as esmolas recebidas para a Irmandade, a qual ficavam honrados de pertencer cardeais, bispos, reis, princesas, generais e ministros. Seu exemplo estimulou muitas vocações religiosas, e Santo Inácio de Loyola, que o conheceu, dizia que ele parecia um sino, levando todos para dentro da igreja, enquanto ele mesmo não entrava. Filipe achava-se indigno. Afinal, com 36 anos, obediente ao seu confessor, foi ordenado sacerdote em 1551 e designado para a igreja de São Jerônimo da Caridade, e desejou ir para as Índias e morrer como Marte. Mas São João Evangelista lhe apareceu para dizer que sua missão era em Roma. E assim fundou ali a congregação do Oratório, chamando outros homens distintos pelo saber e piedade para participarem. A origem foi o Oratório do Divino Amor, onde reunia jovens para cantar e rezar. Ele mesmo, um apaixonado da poesia e música, o drama lírico, com coro e orquestra, foi desenvolvido. Nas reuniões dos adultos, frequentadas por todo o clero e pelos fiéis, fazia profundas reflexões a partir da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, seus estudos universitários e experiência particular. Seu sucesso despertou a inveja e daí a perseguição, que culminou numa falsa acusação às autoridades eclesiásticas. Filipe foi suspenso das suas ordens sacerdotais, impedido de celebrar a missa, ministrar a Eucaristia e pregar. Em resposta dizia: "Como Deus é bom, que assim Ele me humilha e me traz de volta para a terra." Mas seu principal inimigo, cardeal Virgílio Rosário, acabou por se retratar publicamente e se tornar seu discípulo. A suspensão foi retirada e o Papa São Pio V quis torná-lo cardeal, oferta que Filipe recusou. A sua vida sacerdotal era exemplar, passava grande parte do dia no confessionário. Suscitou vocações como a de César Barônio, autor de Anais Eclesiásticos, obra de extremo valor histórico e espiritual, porque compilava com exatidão fatos pretéritos da Igreja. Para não entrar em êxtase, que era frequente, Filipe pedia companhia para rezar a liturgia das horas. Podia ver a santidade no rosto dos outros, como disse, por exemplo, para São Carlos Borromeu e Santo Inácio de Loyola. Fez vários milagres, o principal, a reanimação do jovem e doente Paulo Máximo, no dia 16 de março de 1583. Atrasado para ministrar os últimos sacramentos, encontrou o rapaz praticamente morto,
mas ao falar o seu nome, ele retornou à vida. Recebendo o viático e as últimas assistências espirituais, o moço então morreu. Assim, aos poucos, Roma foi se transformando, afastando-se da devassidão e paganização, e Filipe Neri ficou conhecido como o apóstolo de Roma. Por seus jejuns e orações, acompanhado por Barônio, confessor do Papa Clemente VIII, conseguiu que ele perdoasse pela segunda vez a heresia calvinista do rei Henrique IV, evitando assim que toda a França caísse na apostasia. No final da vida, entrava em êxtase durante a celebração da Santa Missa, ficando seu corpo elevado até 45 centímetros do chão. Por isso o Papa o consultava em decisões importantes e também quis beijar as suas mãos. Em 1594, já idoso e doente, todo mundo pensava que em breve morreria. Mas os médicos, saindo do seu quarto, ouviram sua exclamação: "Ó minha Senhora, ó Dulcíssima e Bendita Virgem, não sou digno de vós. Ó Dulcíssima Senhora, que venhais visitar-me." Voltando, encontraram Felipe elevado sobre o leito. "Não vistes a Santíssima Virgem que me livrou das dores?" Levantou-se curado e só veio a falecer no ano seguinte, no dia de Corpus Christi, após prever o horário da sua morte. Deitou-se na cama, em perfeita saúde, e disse: "Eu prefiro o paraíso." 3 horas depois, faleceu serenamente, assistido pelo cardeal Barônio. São Filipe Neri é conhecido como Santo da Alegria e da Caridade e padroeiro dos educadores e comediantes. De fato, ele dizia: "Para longe de mim o pecado e a tristeza." Oremos. Senhor Deus, que és e doais a vida, concedei-nos, por intercessão de São Filipe Neri, dilatar o coração para vós, abraçando a riqueza que é vos servir na obediência e oração e na caridade aos irmãos, ainda que no corpo soframos as fraturas das imperfeições inerentes à nossa condição de pecadores, pois só assim chegaremos à alegria infinita de participar da vossa ressurreição. Amém. E por intercessão de São Filipe Neri, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E se você já assistiu o filme dele, deixa aí nos comentários qual foi a parte que você mais gostou, tá bom? Bom domingo e que a Trindade Santa esteja sempre com você.